No vídeo de hoje eu vou comentar sobre 4 ações muito, mas muito baratas, baratinhas, quase de graça, segundo, é claro, o meu método de investimentos, e que, além disso, pagaram grandes dividendos nos últimos 12 meses, estão com alto dividend yield. Estou falando aqui de ações que bateram 15%, 19%, ou até mais de dividend yield, e que, além disso, estão baratas. Claro, eu também vou te explicar por que elas estão baratas e trazer outros assuntos muito pertinentes para quem quer enriquecer no longo prazo investindo em ações. Então, se você é clubista, já deixa o dedo no like, sendo clubista ou não, comenta aqui quais ações para ti hoje estão muito baratas e pagam bons dividendos. Buenas, quero começar aqui com uma polêmica que já aparece nos meus vídeos há um certo tempo e que certamente você conhece, né? Uma das maiores produtoras de petróleo e gás do mundo, dedicada principalmente à exploração e produção, refino e comercialização de petróleo. Estou falando aqui da Petrobras. E aí, ó, antes de qualquer coisa, antes que você fique brabo, antes que você se sinta ofendido, né? Porque na internet isso acontece, presta atenção nesses múltiplos aqui de Petrobras. Petrobras, nesse momento, negocia uma relação de preço por lucro de menos de 2 vezes, um PVPA de 0,86, um EV/EBIT de 1,9 e que, além disso, tem bons números de retorno sobre capital tangível, investido, patrimônio líquido e um dividend yield na faixa de 70%. E é claro, a gente está falando aqui de um dividend yield que não vai tender a se repetir, afinal a empresa vem com um payout muito próximo a 100% nos últimos anos, inclusive é superior a 100% em 2020, num período em que, como você pode ver aqui, né, nessas colunas verdes, o lucro líquido cresceu muito por conta do maior preço de petróleo no mercado internacional e também de uma maior relação entre dólar e real. O que provavelmente sejam resultados, sejam números que não venham a repetir, mas ainda assim os múltiplos da empresa estão muito baixos e eu escolhi ela aqui para começar esse vídeo de propósito. De propósito por quê, Ramiro? Porque só saber que tem um cara gravando um vídeo no seu escritório lá de Porto Alegre que acha a Petrobras barata por causa do método dele, não é para te ajudar a tomar boas decisões de investimento. Essa informação por si só, sem uma explicação, sem um contexto, sem que eu vá além de me explicar, ela pode ser interpretada como uma diquinha e não é. Isso que não é uma recomendação de investimentos. Pelo contrário, tá? Eu, Ramiro, sou gestor profissional de investimentos e pela instrução número 558 da CVM, eu, como gestor de carteiras, eu preciso prestar informações verdadeiras, completas, em linguagem simples, clara e objetiva sobre as minhas decisões de investimento, sobre as estratégias que eu sigo, tá? E se você clicou nesse vídeo para pegar umas diquinhas, eu te convido a repensar a forma com que você toma suas decisões, porque o caçador de diquinhas, cedo ou tarde, ele vai ter maus resultados, porque esse cara ele não vai ter convicção sobre aquilo que ele tá fazendo, e volta e meia ele pode acabar aí, que nem o Viver comentou, faz o L, Ramiro. Você disse que Petrobras não derreteria. Vai dizer agora que o antigo governo está ferrando a Petrobras. Enfim, né, nada contra eu Viver, mas é comum de eu ver comentários assim, né, de pessoas que não têm muita convicção naquilo que elas fazem, pessoas que seguem estratégias muito vagas, como o Viver, né, cuja estratégia é analisar o que o governo está fazendo ou pretende fazer com a empresa, sem perceber que investimento não é sobre escolher o melhor. Não é que nem eu perguntar assim, qual o melhor time de futebol do Brasil? E você fala, não, Palmeiras atualmente é melhor. Eu falo, não, eu acho que é o Inter. Investir não tem nada a ver com isso. Investir é sobre você fazer boas compras. É comprar aquilo, seja aquilo bom, médio ou ruim, a um preço potencialmente abaixo do real valor daquilo que você está comprando. E para isso, você precisa ter uma estratégia clara. Eu já vou falar mais sobre isso no vídeo, mas para não ficar maçante e para entregar as 4 ações que estão baratas e com alto dividend yield que eu te prometi, quero estar aqui a segunda, que é a Randon, de código RAPT4. A Randon é outra empresa que está com os múltiplos muito, mas muito baixos. Se você der uma olhada aqui, o preço por lucro dela está abaixo de 4 vezes. A relação de preço por valor patrimonial está em 0,62. O EV/EBIT dessa empresa está em 3,7 vezes. E os múltiplos de retorno também estão bem, né? O retorno sobre capital tangível acima de 21%, sobre capital investido de 14%, sobre patrimônio líquido em quase 20%. E ela ainda tem um dividend yield de 12,01%, que é o topo histórico de dividend yield dessa empresa, né? Como você pode ver aqui nesse gráfico, no passado ela foi uma pagadora consistente de dividendos, mas com yield bem menor, né? Nem nos áureos tempos de alto dividend yield, lá por 2015, ela chegou perto ali dos 12% atuais. E aí o que une a Petrobras com a Randon e com as próximas 2 ações que eu vou citar e com as outras 16 ações da minha carteira, não é o alto dividend yield, para te falar bem a verdade. É sim isso aqui. O fato dessas ações estarem entre as 20 ações mais baratas
baratas da bolsa, que para mim são aquelas ações com alto earning yield, que é um indicativo, é um indício de que elas estão sendo negociadas na bolsa a um preço menor do que o real valor dela. Porra, Miro, é um indício, então não é certo que elas vão subir? É claro que não, né? Se soubesse exatamente quais são as 20 ações que vão subir no ano seguinte, eu seria talvez a pessoa mais rica do mundo. Nem eu sei, nem ninguém sabe. Mas o que eu sei é que com uma estratégia clara, eu não apenas tenho clareza sobre quais ações comprar, quando comprar e quando vender, mas eu consigo ter um maior potencial de retorno. Tá na tela o retorno passado da estratégia, mostro aqui em vários vídeos. Eu nem quero bater nisso hoje. Hoje eu quero fazer algo diferente. Eu quero reforçar que essa aqui é uma estratégia de seleção de ações quantitativa, focada em valor, né? Que eu chamo aqui de ações baratas, porque é algo mais facilmente compreendido pelas pessoas. E para te explicar isso, né, fica um convite para te perguntar se você sabe como o Ibovespa, por exemplo, é montado. O Ibovespa é um índice que reflete a média aí do mercado brasileiro. Ele é montado com regras, né? Regras claras. Ó, regra número 1, ter a liquidez tal. Regra número 2, ter um valor de mercado tal. Regra número 3, e aí por diante. E essas regras, que vêm previamente à montagem do índice, elas geram, né, uma lista de ações e seus pesos no Ibovespa. O que eu faço aqui é algo muito parecido, só que buscando ações baratas. Enquanto o Ibovespa procura mostrar a média do mercado de acordo com o tamanho de cada empresa, eu busco mostrar ações mais baratas de acordo com o earning yield de cada empresa. Que é uma estratégia relativamente simples. Embora, para você ter sucesso com ela, você precisa entender bem ela. E mesmo sendo simples, tem gente que acha simplória e que deixa comentários, questionando, né, o que eu faço, sei lá, dizendo que eu tô mentindo quando eu falo que sou gestor, como o Daniel aí, que colocou gestor profissional entre aspas, mas enfim, né, que falou que o dividend yield alto é por causa do ciclo que tá no pico, que é verdade, mas que também falou que os lucros vão desabar e que as ações vão derreter e todo mundo no método vai perder dinheiro e vender com prejuízo, né, ainda falou que eu comprei os Minas aos R$15 e Petrobras aos 35, 36 do ano passado. O Daniel provavelmente é a pessoa mais rica do mundo, porque ele sabe quando as ações vão despencar, então ele deve operar vendido e ganhar muito dinheiro. Mas embora ele tenha trazido algumas informações erradas, né, como por exemplo prejuízo com Petrobras, que na verdade a gente começou a comprar no início de 2022 e tem um retorno de 55% de lá para cá, bem acima do que a média do mercado, e outras corretas, como o fato de a gente ter perdido de fato dinheiro com a Uzi Minas, o fato é que a nossa estratégia que a gente aplica aqui na gestão da carteira dos nossos clientes, desde que a gente tem a cota pública, ela venceu o Ibovespa por uma pequena margem aí de mais ou menos 7 pontos percentuais e meio. E mais do que isso, na maior parte do tempo, ela trouxe um resultado maior do que a média do mercado. E embora o prazo seja curto, comentários como esse levantam a bola para eu explicar que sim, a estratégia é simples, mas não é simplória. E mais do que isso, né, ela foi baseada numa série de estudos sobre investimento em valor, né, seja livros como esse, que trazem ideias de estratégias mais qualitativas, seja livros como o Do It Yourself Financial Advisor, que fala muito em gestão de portfólio de forma quantitativa, ou esse aqui, o Quantitative Value, que é a bíblia aí do investimento em valor quantitativo, que no limite é a minha estratégia. Mas se eu falasse isso em todos os vídeos, eles iam ficar muito maçantes. Então, vou deixar só um presente aqui para ti, que é, se você quiser entender como é que funciona a nossa estratégia e quiser ter acesso a uma lista de 10 ações baratas nesse mês, tudo isso de forma gratuita, a gente está deixando aqui o link para você fazer download de um e-book, em que eu explico todo o racional da estratégia, a parte mais básica dele, e revelo algumas ações que passam no filtro das ações mais baratas da bolsa. Só apertar aqui, na próxima página, colocar seu nome e seu e-mail para receber ele de graça ali na sua caixa de entrada. Quando você vai fazendo isso, deixa eu comentar sobre a terceira ação barata com alto dividend yield, que são as ações da Unipar Carboclor, né, uma empresa já que tem muitas décadas de atuação, ela foi fundada em 1969, é uma reconhecida pagadora de dividendos e que, assim como Randon, assim como Petrobras, tem vários múltiplos de valor, como, por exemplo, a relação de preço por lucro e o EV/EBIT bastante baixo. E, embora ela tenha outros múltiplos, como um PVPA mais alto, o fato é que eu olho para o Earning Yield, em que, nesse momento, da Unipar é de 33,12%. Essa empresa, além de ter boas métricas de retorno sobre o capital e sobre o patrimônio, também está com dividend yield mais alto, na casa dos 20% atualmente. E aí você pode estar pensando, né? Poxa, Ramiro, mas se você está comprando empresas que o dividend yield é alto hoje, ele vai ser alto no futuro? E a resposta é que não, né? Não necessariamente. A minha estratégia nem olha para dividend yield, para te falar bem a verdade. Tem a do Filipão, que às vezes aparece aqui comigo, que é uma outra estratégia para quem busca gerar mais renda passiva. Mas apesar disso, muitas ações baratas têm um dividend yield mais alto, olhando para trás e olhando para frente também, porque elas estão muito descontadas. Esse tempo a gente cruzou aqui o resultado em termos de dividend yield do Ibovespa contra a carteira das 20 ações mais baratas da bolsa, e tirando uma exceção, que foi no ano de 2016, o dividend yield da estratégia foi maior do que o do Ibovespa. E aproveitando que eu estou com a tua atenção aqui, outra pergunta que eu recebo bastante é essa, ó. Eu queria saber quando vender as ações, ou
ainda sob a forma do well aqui, né? Não ficou claro qual a porcentagem de lucro para poder vender uma ação. A gente toma decisões aqui de venda de ações com base em 2 fatores e nenhum deles é se a gente teve lucro ou prejuízo. O primeiro chama rebalanceamento intraclasse. Então qual é a lógica aqui? A gente compra 20 ações muito baratas, mantém elas em carteiras por 3 meses, depois de 3 meses a gente dá uma olhada na carteira, olha o ranking das ações mais baratas da bolsa e vende aquelas que não estão mais nas 30 primeiras posições. Se a gente vende uma ação, a gente substitui por uma nova que esteja na lista das 20 mais baratas da bolsa. Se a gente vende 3 ações, a gente compra 3 novas. E o fato é que muitas vezes a gente vende sim com prejuízo, tá? Não tem nenhum problema. Você não precisa recuperar o dinheiro perdido numa ação naquela mesma ação. Por isso o importante é diversificar em 20 ações. Outra coisa que nos faz vender ações, geralmente na alta, geralmente quando o mercado tá bombando, que não é o momento atual, é o rebalanceamento extra classe, que funciona da seguinte forma, tá? O passo número 1 é você entender quanto da sua carteira de longo prazo você vai investir em ações, quanto em fundos imobiliários, renda fixa, etc. Isso aqui se chama definir sua alocação de ativos ideal. E aqui eu vou trazer um exemplo de uma alocação ideal que é 40% renda fixa e 60% ações. Aí você vai lá e monta a sua carteira. Por exemplo, monta uma carteira de 500 mil reais, colocando 300 mil na renda fixa, 200 mil na renda variável. Aí a renda variável cai 15%, renda fixa sobe 10%, isso aí ao longo de 3 meses, por exemplo. Sua carteira caiu, né? Ela vai estar perdendo aí 5% e ela vai ter ficado com uma composição diferente, né? Com peso muito menor do que o alvo em renda variável e maior em renda fixa. Nesse caso, o rebalanceamento intraclasse te obrigaria, entre aspas, a vender um pouco de renda fixa na alta para comprar renda variável na baixa, ou apenas usar seus aportes aí para comprar renda variável. Essa estratégia que a gente segue aqui com todas as carteiras que a gente aconselha ou que a gente faz gestão no Clube do Valor. E se você quiser conhecer melhor os nossos serviços, ou seja, você tem 300 mil, 500 mil, 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões de reais para investir no longo prazo, a gente pode fazer uma análise e diagnóstico gratuito da sua carteira para, com base nessa análise, com base nesse diagnóstico, te oferecer, te sugerir uma alocação de ativos que faz sentido para ti, ver onde é que você está acertando, onde é que você está errando, tá? Eu tô com o dedo aqui para cima, porque basta apertar nesse botão aqui para preencher os seus dados e solicitar uma ligação de alguém da nossa equipe, beleza? Quando você vai fazendo isso, eu quero citar aqui a 4ª ação, que está barata e com um dividend yield mais alto, que também é do setor de petróleo, mas essa aqui é uma companhia independente que atua na exploração e produção de petróleo e gás, com mais de 20 anos de atuação no país. Adivinha se ela não tem métricas de valor como um todo bem baixas, né? Como preço por lucro, PVPA, EV/EBIT, altos retornos sobre capital tangível investido principalmente, e um dividend yield mais alto na faixa dos 14,77%. Enfim, a gente mostra tudo isso para trazer um contexto, né, de como essas ações passam por momentos de maior impopularidade, mas nesse caso estou citando essa empresa por quê? Porque ela tem um earning yield de 26,28%, estou falando aqui da Enauta. Bom, agora você conhece 4 ações e precisa fazer 2 coisas para avançar e se aprofundar em conhecimento. A primeira, baixar o nosso e-book, tá? Gratuito, para aprender mais sobre estratégia. E a segunda é entender quantas ações você tem que ter na carteira para reduzir seu risco, deixar essa sugestão de vídeo aqui. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, só apertar nesse botão aqui, clicar no sininho, você se torna um clubista. Tamo junto? Grande abraço e até a próxima.